Cara, tem uma pauta assim que eu sempre... Ela é relativamente polêmica, mas eu sei que você vai trazer isso de alguma forma construtiva, né? Porque quando a gente fala sobre meritocracia, né? Então, a gente está numa empresa, né? Assim, numa empresa, quando a pessoa está nela, existe uma capacidade da pessoa de ela crescer na empresa ou ser demitida, né? A pessoa, ela às vezes não definiu a realidade a qual ela nasceu, mas aonde ela está, é possível que ela de alguma forma cresça ou deixe de crescer, né? Como que você enxerga? Você acha que hoje existe de alguma forma meritocracia no nosso... Adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Eu vou te falar. Eu preciso dizer assim, a experiência e a maturidade trouxeram uma série de visões diferentes. Eu sempre fui um ownership-minded person, né? Isso é para traduzir para os ouvintes que não entenderam. Eu era uma pessoa com mentalidade de dono, né? E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partnership-minded executive, né? Que é o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas, né? Você não consegue, por mais que você, né, tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho. Então você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido, né? Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, que tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. A partir do momento que eu consegui não pensar mais assim, principalmente num negócio que eu vendi um intangível chamado ideias, tem coisa mais intangível que isso. Não era uma fábrica de salsicha que entra o porco e sai a salsicha. Era uma fábrica de ideias, que a ideia é que nem gato, não cachorro, né? Ela vem quando ela quer, não quando você chama. E aí é difícil como é que você remunera essas pessoas, como você estimula, como você atrai, retém talento dentro do teu negócio, que é quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos, e motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Porque não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. Historicamente, na nossa profissão, quero lembrar, e vou dar um exemplo aqui, a DPZ foi uma agência que sempre foi muito importante no mundo da publicidade. E tinha dois talentos lá dentro, um chamava Washington Oliveira, outro chamava Nizam Guanais. Poxa, se eu fosse o dono da DPZ da época, do Alípio Petit Zaragoza, era o nome eu dava metade da empresa para esses dois. Com o tempo, né? Tu tem um projeto, né? Você vai dando conforme o cara vai merecendo. É a história da meritocracia. Você usou a palavra certa. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que têm que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Como que você consegue isso? Com avaliação de desempenho, com acompanhamento muito próximo das pessoas que estão trabalhando, olhando, observando. Tá? Tem vários layers da empresa, tem que ter esse tipo de sensação de quem realmente funciona. Não é com o coração que se administra, é com eficiência que se administra. Cara, e você tocou num ponto muito bom. E, porra, parece engraçado, né? Mas você que é uma pessoa que já demitiu tanta gente, né? E a gente, quando você fala, não, tem que pensar, cara, com a cabeça, não tem que ter o coração nessa hora. Qual é a forma correta de demitir alguém? E qual é o momento correto de demitir alguém? Assim, existem várias chances ou não? E nós demite, tem feedback, não tem? Qual que é a lógica? Bate na mesa e aponta. Aponta e fala, você está demitido? Não, isso é só na televisão. Ou é só na televisão? Eu já estava numa fase da vida que quem demitia não era eu, a não ser que o cara tivesse um nível de vice-presidência, diretoria e tal, que eu tivesse que falar com ele. Normalmente não era eu que tinha que ter essa... Porque é muito ruim, né? Na televisão, eu estava tirando o sonho de alguém ganhar um programa e não estava tirando um emprego, porque eles não tinham um emprego. Eles iam ter o emprego comigo, mas um só ganhador, os outros 15 não iam ganhar, eram sempre 16 pessoas participando. Então o demitido era mais simbólico do que real. Sim, né? sim. No real, eu acho assim, eu aprendi uma coisa muito importante na vida, que com o tempo também, que é a história da forma e do conteúdo. Né? Uma coisa, quando você tem um conteúdo importante para passar, o porquê que a pessoa está saindo do sistema, a forma com que você faz isso é fundamental para o futuro dessa pessoa. Então você tem que ter muito cuidado. Eu sempre nas demissões, o que a gente fazia era tentar já realocar a pessoa, contratar por custo da empresa uma empresa de recolocação de emprego. Eu fazia uma coisa muito interessante, eu sempre falo assim, eu fazia entrevista da saída.
A entrevista da saída? Entrevista da saída. Em vez da entrevista de entrar na empresa, entrevista da saída. É a hora em que o funcionário vai te dizer tudo para você. É a hora em que ele já perdeu o emprego mesmo. Porque quando ele está na empresa, ele não vai te dizer tudo. Ele tem medo de faz sentido, faz então, você sentido. vai saber quem... E você também tem um filtro de quem ele está com raiva, né? Tomar cuidado para não julgar em cima da informação. Mas se você souber conduzir isso, a gente fazia no RH muito isso, né? O cara vai sair e falar, mas o que você viu de errado no negócio? O que te incomodou? Ou se ele saiu sozinho, ou se ele foi demitido, da mesma forma. Que é riquíssima a informação que vem nesse momento. Então, assim, resumindo, infelizmente, essas situações acontecem. Não pode usar o coração nessa hora, porque o que tem lá em cima é uma marca. Você chama Primo Rico, certo? Teus negócios. É a principal marca tua. Grupo Primo. Grupo Primo. Grupo Primo. É o Grupo Primo e aí a gente tem várias... Então, o que interessa para 1.300 pessoas que você tem é o Grupo Primo. É ela que é a galinha dos ovos de ouro. Se tiver fruta podre do Grupo Primo, ela tem que sair fora, porque atrapalha todos os outros. Ah, mas eu gostava do cara, ele é legal. Tá bom, fica amigo dele, vai tomar uma cerveja com o cara. Mas aquilo não vai funcionar. Porque nós temos uma obrigação com a marca, com a empresa, que é ela que gera todo o recurso que paga todo mundo que está aqui dentro, os dividendos dos sócios, dos acionistas, e a engrenagem continua rolando. Onde tem coisa ruim na engrenagem, enrosca. Sim. E aí o cara, não, mas aí não dá, entendeu? Então é muito complexo. Agora, é a forma e o conteúdo. Você, com bom conteúdo, você vai de uma forma decente, o cara vai acabar saindo e vai entender por que saiu. Não, e parece que demitir, parece que nunca fica mais fácil, né, cara? Assim, não, é ruim. É sempre ruim. Sempre ruim, sempre mas é necessário. Péssimo, né? Você fez suas primeiras demissões, né, Kaique? Como você se sentiu, cara? Minha primeira demissão eu tinha 22, 23 e foi tipo... não comi mais num dia, fiquei tipo angustiado, depois eu fiquei pensando... Quando você foi demitido ou quando você demitiu alguém? Quando eu demiti alguém, eu fiquei tipo, putz... Eu tentei até achar algum lugar para colocar o rapaz. Você se sentiu culpado, assim? Um pouquinho. Porque eu senti culpado no sentido de que, tipo, como eu não percebi que essa pessoa era assim, tipo, eu nem deveria ter contratado, sabe? Porque foi uma demissão meio... Ele ficou pouco tempo na empresa, né? Cara, tô com uma curiosidade que eu acho que é nossa. Justus, qual foi a pior demissão que você já fez, cara? Nossa. Acho que eu vou lembrar, eu acho. Não, a pior você vai lembrar. A pior você é um cara com essa cabeça afiada. Cara, teve uma demissão que eu fiz, que o cara virou pra mim e falou assim, Kaique, um dia eu vou voltar a trabalhar com você, você vai sentir orgulho de mim. Isso pra mim foi a pior Eu vou contar demissão. uma minha então, enquanto você pensa. O cara virar pra mim, o cara que eu tô demitindo virar pra mim e falar que eu vou ter orgulho dele ainda. Acabou com o seu dia, desgraçado na cabeça. Vou pra casa. Não, eu tive uma, cara, que uma vez eu fui demitir uma garota e foi quando eu aprendi um pouco sobre o quanto você deve dar de feedback para a pessoa na demissão. Geralmente, não muito, né? Porque, cara, eu resolvi dar um feedback com o intuito de fazer a pessoa evoluir. Só que nesse momento, muitas vezes a pessoa desliga um negócio na cabeça dela e ela só quer, ela ouve cara, que ela gerar, ela ouve o que ela quer, né? E aí parece que vira um embate. E essa pessoa, ela subiu na mesa. Como assim? Ela subiu na mesa, no escritório que a gente tinha, num coworking lá na Rua dos Pinheiros, 610. Subiu na mesa, começou a me xingar e falou: e na empresa todo mundo não sei o que lá, e você... Eu falei, caraca. Eu falei, vou ficar quieto. Aí eu aprendi, não dê feedback. Eu lembrei agora, quer dizer, a pior situação que eu enfrentei, muito louca, foi de uma traição muito grande de um ex-sócio, que era um funcionário, que virou sócio, a Vivi lembra bem da história, e que tentou me tirar da empresa que eu mesmo fundei. Meio Steve Jobs, sabe? Quando ele foi traído pelo conselho, saiu, depois voltou por $1 e refez o negócio foi para cucuia sem ele. O cara tentou me tirar do negócio. E nós tínhamos esse sócio multinacional, fomos nós para Londres, os dois, conversar com o CEO mundial da empresa, para ele escolher com quem ele queria ficar. Eu tinha mais ações que ele, mas se o cara era criativo, então a empresa poderia eventualmente escolhê-lo. E aí o cara tentou conciliar o máximo possível. Eu falei, cara, eu que trouxe essa pessoa. Independentemente do talento que a pessoa tenha como profissional, para mim, o profissional a gente constrói, o caráter a gente não constrói. E isso não funciona comigo. O jeito que conduziu a história, né, com a faca nas costas, é uma coisa que eu não posso aceitar. E acabaram tirando o cara da companhia. A companhia cresceu, teve uma época de crescimento depois disso, surreal. E eles não se arrependeram nem um pouco de ter apostado nesse sócio aqui. Mas isso foi muito traumático. Foi muito porque, assim, eu detesto decepcionar pessoas. Detesto decepcionar. Sou um péssimo com um filho, por exemplo, sabe? Que tem uma má notícia para um filho. Eu sou muito ruim com isso. As mães sempre me culparam de estragar todos os meus filhos, porque eu sempre quis compensá-los com tudo que eles possam ter e tal. Não é só parte financeira, não é isso que eu estou falando, mas é exageradamente protetor e tal. E a mesma coisa com meus funcionários. Então eu detesto decepcionar, mas...
E eu não sei lidar em ser decepcionado, entendeu? Então, assim, eu não aceito, porque como eu já detesto decepcionar, então, na contrapartida, o cara que me decepciona, eu fico doente. Falo, mas eu tenho toda a chance do mundo para esse cara. Eu dei empresa para ele, dei sociedade para o cara quer me tirar. Por quê? O meu nome sempre foi muito forte para ele. E o ego dele não admitia que quando falasse na empresa, falasse a empresa do Roberto Jus. Ele queria que fosse também do nome dele, que eu vou poupá-lo aqui, não vou falar o nome dele. Mas, cara, aconteceu assim. Então, assim, muito louco isso, né? Quando você faz isso. E várias sociedades minhas acabaram com uma decepção muito grande da minha parte com essas pessoas. Né? Cara,